Multiversal Flaviano. Tácito e a famosa perseguição aos cristãos é o tema, tá, galera? E aí aqui depois vai dizer o seguinte, ó. Mas nem a ajuda humana, nem a munição imperial, nem todos os modos de aplacar o céu poderiam sufocar o escândalo ou dissipar a crença de que o fogo havia ocorrido por ordem. Portanto, para evitar o boato, Nero substituiu os culpados e puniu com o máximo de refinamento de crueldade. Olha como que está fazendo, né, aqui um apelo emocional, né? Os puniu com o máximo requinte de crueldade, né? Uma classe de homens odiada por seus vícios, quem a multidão denominou cristãos. Cristo, o fundador do nome, havia sofrido a pena de morte no reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. E a perversa superstição foi verificada por um momento, apenas para irromper mais uma vez. Não apenas na Judéia, o lar da doença, mas na própria capital, onde todas as coisas horríveis ou vergonhosas do mundo se reúnem e se encontra uma moda. Eu acho engraçado que nesse texto tu já vê que tem uma problemática, uma coisa meio estranha, né? Tu vê um romano falando que as coisas vergonhosas do mundo se encontram em Roma, né? É meio estranho isso, né? Sim. Mas beleza. Justamente um escritor ali que defende, né, as ideias, as leis romanas, né, fazendo uma crítica dessa, né. O interessante aí é que ele já usa o termo Cristo, né. Uhum. Veja que tem uma coisa interessante no texto de Suetônio, por exemplo. Suetônio, ele vai citar duas coisas interessantes. Ele vai falar sobre Cresto, um tal de Cresto, na época de Cláudio, né, em 52 mais ou menos, quando os judeus foram expulsos. E depois, na época de Nero, ele vai usar um termo chamado cristianos, não é nem cristãos, né? Ele não vai citar, o Suetônio não cita essa perseguição. E no caso, você vê que não parece algo feito ali por apologistas para poder botar uma teologia da... Como é que é? Do martírio? Não parece uma teologia do martírio? A ênfase nessa questão da dor, do sofrimento. E isso aí é meio estranho, né? Porque essa perseguição por Nero, ela é omissa dentre outros textos cristãos apologéticos desse período, e principalmente o testemunho taciteu é omisso em praticamente todo lugar, cara. Ninguém conhece o testemunho taciteu dentro do corpus cristianos dos primeiros séculos, né, cara? Isso. Então, me parece que tem olho de falsificação, dente de falsificação, né? E rabo de falsificação, então só pode ser uma falsificação, né? Exatamente. Ele não tem muito a cara, para quem conhece a literatura de Tácito, percebe que isso aí não tem muito a cara dele, né? E eles dizem que, na verdade, esse texto aí não pode ser cristão, porque justamente essa ideia deles zombarem aqui, né, chamar de classe de homens odiada, eles dizem, né, os historiadores dizem que isso aqui não faz muito sentido um cristão falar mal assim da própria religião, mas é esse o objetivo, né? Eles estão fazendo com que as pessoas fiquem, como se diz, tenham um repúdio, né, pelas pessoas que são anticristãos. Então, esse texto ele traz essa conotação. Deixa eu ler aqui, ó. Primeiro, então, os membros confessados da seita foram presos. Em seguida, nas divulgações vastas. Os números foram condenados, não tanto pelo número de incêndios criminosos, quanto pelo ódio à raça humana. E o escárnio acompanhou seu fim. Eles foram cobertos com peles de animais selvagens e mortos por cães, ou foram presos em cruzes, e quando a luz do dia falhou, foram queimados para servir como lâmpada à noite. Isso aqui é um caô desgraçado, cara. Portanto, apesar de uma culpa que havia sofrido a punição mais exemplar, surgiu um sentimento de piedade devido à impressão de que estavam sendo sacrificados, não pelo bem-estar
como que esse cara ele vai já fazer toda essa teologia do sacrifício, né? Tu já reparou que aqui é uma teologia do sacrifício, do martírio? Dos mártires, sim. Bem-estar do Estado, mas pela ferocidade de um único homem. E aqui está culpando Nero e fazendo essa teologia do martírio. Quem conhece, cara, o mínimo, sabe que isso aí é teologia cristã. Não tem nada de Tácito aí. Isso aí não tem nada de histórico. Mas a galera vai ficar chorando. Quem escreveu a passagem de Tácito sobre os cristãos? Lá vem, galera, lá vem. Essa é a cereja do bolo que eu falei para vocês, que a gente vai mostrar para vocês em primeira mão de onde surgiu o texto de Tácito, galera. Não vou dizer para vocês que foi esse cara, mas foi após esse cara aqui que pegaram e criaram a história de Tácito. É aqui que vai surgir a história de Tácito. Ó. Sulpício Severo, esse cara aqui está ali no início do século V, mais ou menos. Né? E História Sagrada, o livro 2, ele vai dizer o seguinte, galera. Ó. E de fato, Nero não poderia de forma alguma tentar escapar da acusação de que o incêndio havia sido causado por suas ordens. Olha só, ele culpando Nero. Ele, portanto, voltou a acusação contra os cristãos. E as torturas mais cruéis foram infligidas aos coitados inocentes cristãos, que não existiam. Não, até mesmo novos tipos de morte foram inventados, de modo que, cobertos com peles de animais selvagens, lembra no início do texto de Tácito, pereceram sendo devorados por cães, enquanto muitos foram crucificados ou mortos pelo fogo. E não poucos foram separados para esse fim, que quando o dia chegasse ao fim, eles deveriam ser consumidos para servir de luz durante a noite. Né? O texto está um pouquinho diferente lá, mas a base do texto de Tácito foi daqui, galera. A base do texto foi aqui, eles só fizeram adaptação. Dessa forma, a crueldade começou a se manifestar contra os cristãos. Posteriormente, também sua religião foi proibida por leis que foram promulgadas. E por éditos abertamente estabelecidos foi proclamado ilegal ser cristão. Nessa época, Paulo e Pedro foram condenados à morte, sendo o primeiro decapitado com uma espada, enquanto Pedro sofreu a crucificação. Então, veja que esse texto aqui, ó, galera, então, daqui surgiu o texto de Tácito. Mas veja que esse finalzinho aqui é exatamente esse texto de Sulpício que tinha que estar no livro de Clemente, de Inácio, Policarpo, é isso aqui que tinha que estar, galera. Mas esses caras, escrevendo no primeiro século, desconheciam a decapitação de Paulo e a crucificação de Pedro, galera. E ele não cita o Tácito aí, né? Ele não cita Tácito aqui. Porque se fosse ele tivesse extraído de Tácito, ele, para dar uma autoridade no seu texto, ele teria que falar, olha, como diz o historiador romano Tácito, isso. Foi Nero que fez isso, tá. E ele não faz isso. Então, galera, é uma fraude muito tardia, muito tardia. Isso é muito óbvio para qualquer um que faz uma... Se o cara fizer uma exegese meia boca, ele já descobre a fraude. Sim. Ou seja, isso vai surgir lá depois do século V, VI, ou seja, a gente não tem ideia de quem realmente, mas a base do texto de Tácito está aqui nesse texto desse cara aí. Tem um apócrifo, cara, que eles tiram isso aí também. É tudo lá do século IV, século V, é ali que vai surgir. É onde começam a surgir as maiores falsificações, né? É onde vai surgir, por exemplo, a troca de carta de JC com o rei, né? Qual é a conclusão de tudo isso? Primeiro, o texto de Tácito foi criado depois do século V, baseado no texto lá do Severo. Então, isso... E segundo, galera, a gente mostra que no primeiro século não havia perseguição de cristãos e nem o Paulinho da Pamonha morreu, e nem o Pedro, nem Clemente de Roma, nem Inácio, nem o Policarpo, nem o Justino, nem Eusébio, ou seja, ninguém, galera. Ou seja, só lá no século 3, 4 que vão falar de Paulo sendo decapitado. Então, é isso aí. Interessante que tem um apócrifo também, Francis, que é de onde que eles vão tirar essas ideias aí de perseguição, de incêndio. Tem um apócrifo também que serve como base, que é lá de século IV, século V. Só não lembro o nome do apócrifo qual que seria, né? Mas é isso, galera. Agora
o nosso amigo aqui, Max, ele está vendendo aí lenços para os cristãos chorarem em relação a esse mito aí de Tácito, né? Então, com certeza, Tácito não escreveu nada sobre cristãos, porque o próprio texto de Tácito refuta o testemunho taciteu, galera. Não tem condições. Isso. Flaviano. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.